Olá a todos, começa agora o Divina Conversa, o podcast do Colégio Dante Alighieri. Um podcast que aborda assuntos diversos, sempre relacionados ao colégio, que sejam de interesse comum da nossa comunidade, nossos alunos, pais, colaboradores e todos aqueles simpáticos à educação, à cultura, à italianidade. O nosso Divina Conversa, ou a nossa Divina Conversa, obviamente faz alusão ao patrono do colégio, aquele que dá nome à instituição, o Dante Alighieri. Autor da Divina Comédia, uma das maiores obras literárias de todos os tempos e expoente maior da cultura italiana no mundo. O Divina Conversa conta como membros fixos e hosts do programa, esse aqui que vos fala, aliás, eu sou o Luiz César Tunas, da equipe de marketing do Dante, e do José Vitor Ligeiro, nosso jornalista do Dante, idealizador e produtor do Divina Conversa. Olá, José Vitor. Oi, Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí de casa. Hoje a gente recebe alguém especial aqui no nosso programa, alguém que é referência na sua área, mas eu vou deixar para você. Calma, não entrega não. Depois, é isso aí. Pessoal, e capitaneando o áudio e a técnica, temos o nosso Lucas Leal, também do departamento de marketing, o Danilo Barreto e o Christian Moraes, da equipe de audiovisual do colégio, além da Jaqueline Florentino, nossa coprodutora. De antemão, a gente já pede que vocês não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com os amigos e com a família e com toda a comunidade dantiana. Bom, até porque, pessoal, esse episódio que marca a nossa estreia no YouTube é todo dedicado a um ilustre ex-aluno do Dante. Ele que dispensa apresentações, o sensacional jornalista esportivo e palestrino Mauro Betting. Poxa... bom dia, né? Porque sempre de 78 a 84 foram bons dias aqui no Dante. Talvez muito cedo, a partir da 8ª série, lá em 81, que tinha que estar nas aulas 7 da manhã, quando tocava o sino do seu marino. Então tá um privilégio estar aqui com você, César, um privilégio estar com o Zé Vitor, mas é dever dizer. A gente está gravando aqui no dia 28 de março de 2025. Há algumas horas o Corinthians evitou o tetracampeonato do Palmeiras. E... quando eu fui dantino de 78 a 84, o Palmeiras não era campeão de 76 até 12 de junho de 93. Ou seja, eu nunca vi o Palmeiras ser campeão no Dante. Justo. Só fui ver em 93. E fiz questão de... eu tinha saído do Dante em 84. No dia 14 de junho de 93, que era uma segunda-feira, o Palmeiras saiu da fila em cima do Corinthians no 12 de junho de 93, que é meu primeiro documentário. O que eu fiz logo cedinho, 8h30 da manhã daquela segunda-feira? Eu vim ao Dante, estacionei o carro não sei aonde, mas eu fiz algo que eu havia feito no meu último dia de aula no Dante. Que eu, emocionado, a gente estava tocando Canção da América, do Milton Nascimento, sobre amigos e tal. Eu era organizador da festa, para evitar bagunça, que havia sido no ano de 83. Eu saí e dei uma volta olímpica no Dante. Passando o meu dedo, esse dedo aqui esquerdo, dei uma volta olímpica, o quarteirão inteiro do Dante, começando pela Jaú, passei, porque era uma maneira de eu abraçar o Dante, né? Como o Dante havia me abraçado e não tinha conseguido me abraçar minha mãe. O sonho da minha mãe era de ter estudado no Dante. O nome dela, da mãe dela é Itália Roma. E ela não tinha dinheiro para estudar no Dante. Graças a Deus, graças a ela e meu pai já tinha mais dinheiro. E eu estudei no Dante. Com a minha tia Priscila também, que era diretora aqui também. Bom, mas enfim. Aí eu dei a volta olímpica para abraçar o Dante. E depois, de 84 até 93 e de 76 até 93, o Palmeiras não dava a volta olímpica. Então, quando o Palmeiras foi campeão, eu fiz questão de vir, como eu fiquei durante anos vindo ao Dante nas jornadas de orientação, para poder abraçar o Dante. E a volta olímpica eu dei no Dante de 93, como eu havia dado em 84, como minha mão ficou completamente suja, que eu saí abraçando o Dante, passando o dedo pelo muro, pelos muros, né? Pelas grades e saí com o dedo sujo em 84. Em 93 eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. E foi o que eu fiz. Dei a volta olímpica com a camisa do Palmeiras. Aí eu entrei no colégio, na época eu não vestia a camisa do Palmeiras, eu era jornalista já de rádio, TV, esportes, eu tinha 3 anos de jornalismo esportivo, mas eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Dei a volta olímpica, aí eu fui, apareci, falei, oi, é o Mauro aqui que vocês conhecem e tal, queria abraçar todo mundo. Aí abracei o Demo, abracei a Carol, abracei palmeirenses, corintianos que eu não podia abraçar, fui ao pátio, que na minha época não havia ainda árvore, tinha gente com camisa do Palmeiras, alguma coisa, abraçava também, cantei o hino, fiz tudo. O hino do Palmeiras e o hino do Dante. E, enfim, foi uma das tantas vezes que eu nunca vou esquecer. E hoje, justamente hoje, o Corinthians acabou de vencer o Palmeiras, mas faz parte, era uma coisa que eu conhecia no Dante.
Me permitam, que eu falo bastante, mas também escrevo bastante, já são 25 livros, estou escrevendo 12. É só um textinho que eu escrevi lá nos 95 anos do Dante. Por favor. Que era o seguinte, que eu prefiro ler aqui, o que evidentemente eu escrevi. Eu escrevi, então, nos 95 anos do Dante, que eu não estudei no Dante, eu vivi o Dante por 7 anos. Talvez eu ainda viva cada aula, cada aluno amigo há 21 anos. Eu deixei o colégio, agora já são 40. Mas ele não me deixou o Dante. Eu não sou um ex-aluno porque eu continuo aprendendo com o Dante, com os meus amigos que ainda são os da minha classe e ainda são mesmo, do corredor e de quadra. Um inferno pode até ser dantesco, mas para minha classe, o terceiro ADC foi o paraíso. No colégio eu aprendi a fazer mais amigos que colegas, como o seu Lino, com cada papo, ou mesmo em cada bronca. Na escola conheci mestres como Ana Maria e Yazaki, que o espaço é pouco para tanta gente que me fez gente. No Dante tocou o sino do Marino, que me acordou para a vida. E toda vez que eu vou dormir, eu sei que adorarei levantar mais uma vez, botar uma calça cinza, como essa, né? Uma meia branca e sem listas, porque não podia nem entrar naquela época, uma camisa como essa também que eu usei, e aprender tudo de novo ou reviver tudo que eu aprendi no Dante. Isso eu escrevi nos 95 anos. E no dia 12 de agosto de 2011, na véspera do churrasco para 7 mil pessoas aqui no Dante do Centenário, eu estava vindo do Rio de Janeiro, eu tinha um programa que eu apresentava junto com o Zico, que foi a minha última biografia que eu escrevi, e eu falei, cara, eu preciso escrever uma homenagem para os 100 anos de Dante, né? Eu aprendi ali no Lourenço Castanho, mas cresci de 78 a 84, da quinta série até a época colegial, o terceiro médio no Dante. Eu consegui fazer umas junções com o futebol e tal, escrevi um longo texto. E nesse longo texto eu falo de uma paixão à primeira vista, a única que eu tive na vida, que eu conheci aqui no pátio, que era uma menina do 2º ano cantando Andança, do Beth Carvalho do Golden Boys, que eu olhei para ela e fiquei apaixonado, encantado. Aí ele olhou para mim, abriu um sorriso, eu com a minha baixa estima natural, embora jornalista tenha baixa estima. Eu falei, tipo, eu? Né? Aí ela olhou, é para você, seu tonto, né? Mas nunca rolou nada, de 84 a 86, a gente ficou de 86 até 2011 sem se ver, 2012 sem se ver, até mais ou menos logo depois dessa festa dos 100 anos. Eu escrevi um texto na época que falava para aquela menina de olhos verdes uma badalada do sino do Marino. Mas eu estava casado, era só para lembrança, né? Mas isso despertaria no cosmos alguma coisa que meses depois a gente estaria junto e estamos agora 12 anos casados, que é a minha Silvana. E eu repostei isso depois num blog que eu tinha em 2013, ainda era no Lance, para lembrar que no dia que eu casei com ela, eu revivi aquele texto que é o Dante, que deu o amor da minha vida, que é a Silvana, há 40 anos, que me deu mais 3 filhos dela e mais os meus 2, o Luca e o Gabriel. E eu queria de novo abraçar minha velha casa, dar de novo uma volta olímpica por ela, porque ela é responsável pelo meu novo lar, do meu 2º casamento, pelo meu antigo amor, que é a Silvana, que é incondicional, como Dante, que não me ensinou as primeiras palavras, mas me deu o melhor sim da minha vida, que é o da Silvana. Para mim, para minha vida e para minha sina, por quem eu sempre tocaria o sino, do seu Marino. Um beijo para minha Sil, um beijo para o nosso Dante. Oh, que lindo, Maurão. Muito bonito. Declaração de amor pro Dante. Pro Dante e pra Sil, que me deu... O Dante me deu amor e me deu muita alegria, né? E só até para pegar de novo, a gente já falou das manias, eu falo muito e tal, mas eu peguei a caderneta de 79 da minha 6ª série, também falando de Parmeira. Palmeiras era meu favorito contra o São Paulo no Morumbi, bastava um empate. 12 do segundo tempo da prorrogação, Getúlio cruza da direita, o Serginho Chulapa, que é uma das minhas próximas biografias a convite dele, ele sobe de costas, cabeceia de nuca, a bola entra no ângulo, o São Paulo faz 1-0 no Palmeiras. Aí o que acontece? Eu não tinha condição de no dia seguinte, no dia 18 de junho de 79, 6ª série, não tinha a menor condição de ver o Dante. Aí o meu pai, João Mirbetti, é o que ele fez. Tá aqui a prova, eu vou falar e vou mostrar para vocês. Por motivo de força maior, palestrite aguda, ou seja, palmeirice aguda, meu filho Mauro faltou ontem. Genial. E aí o que aconteceu? Essa justificativa aqui, uma justificativa absurda. Meu pai como falou, super palmeirense escreveu isso com orgulho, isso, né? E aí eu mostrei o motivo da falta, né? Cara, fui até o demo, fui até o professor Pedro, que era o responsável, né? Porque todo mundo passou isso aqui, passou por toda a diretoria, falou, pô, não pode, mas de boa, né, cara? É normal. Estava no colégio de malucos, né? Foi, e estava aqui, em 79, aqui, a minha justificativa oficial, por que
eu não vim na aula porque o Palmeiras tinha sido eliminado pelo São Paulo na semifinal do Paulista de 78, foi em 79 que o Santos seria campeão. Ainda bem que você está aqui com a gente hoje, né? Você vê o compromisso assumido, porque, de novo, não dá para não vir no Dante. Quando teve a jornada de orientação profissional, eu era da primeira turma de ex-alunos que participou de 87 e até a pandemia eu vim em todos os anos. Aliás, era o único, primeiro ex-aluno, estudante de faculdade de jornalismo e depois professor de jornalismo, eu vim todas as jornadas até 2019. Mauro, como que era o Mauro aluno do Dante? Era um aluno aplicado ou você... Você me perdoa, Zé, só uma coisinha. Que eu falei aqui que o Mauro dispensa apresentações, mas na verdade, o que acontece? Tem uma geração mais jovem aí e tal, né? Que é legal saber um pouquinho mais sobre ele. Então, Mauro, é o seguinte, só falando aqui rapidamente aqui do Mauro, como a nossa ideia aqui do podcast é ter um público bastante diverso e de repente tem algum aluninho mais jovem, né, que às vezes não é ligado, principalmente no mundo esportivo. Tem que se ligar no eFootball, pelo menos desde 2010, né? Exatamente. César joga. Como eu mesmo sou público do Mauro aqui toda sexta-noite, tô lá jogando o antigo PES. narrando exatamente agora o eFootball. Já saiu de 2026 que a gente já gravou, eu e o Milton Leite. Que legal. Então, pessoal, para quem não sabe, o Mauro Betting é filho do saudoso jornalista Jomir Betting, como ele mesmo citou há pouco, referência em análise política e econômica. O Mauro formou-se no Dante em 84, como ele citou também, e cursou jornalismo na Casper e na FIAM e Direito na São Francisco. De lá para cá, ele atuou no meio esportivo em alguns dos mais renomados veículos de comunicação, como Sport TV, ESPN. No ESPN não. Não? Eu dei dois nãos no ESPN. Não, é que é mais fácil falar onde eu não trabalhei. Não trabalhei na Globo e na Rede TV. TVs abertas todas, Paramount não, o resto eu trabalhei em todas. E agora tô no... É bom até atualizar, e eu nem sempre estou atualizado. Hoje eu estou na Jovem Pan, estou na TNT Esportes, estou no SBT e essa semana estreiei no Estadão também. Nosso Palestra é um projeto que eu fiz. Tem uma loja de camisa retrô que é a Retro Guarena do Itaim, sou sócio. Estou para abrir uma pizzaria mesmo, que eu aprendi a ser pizzaiolo. Eu não sei abrir geladeira, mas pizza eu sei fazer. E agora uma coisa que é muito legal e tem a ver com o Dante, eu também celebro casamentos. Que máximo! Basicamente. Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônia do Allianz Parque e tal. Eu sou um dos 3 jornalistas. Desculpa ser cabotino, mas é jornalista, né? Eu sou um dos 3 jornalistas mais premiados da história do jornalismo esportivo, né? Por um levantamento do portal dos jornalistas, assim. E a única família de jornalistas que ganhou 3 vezes, que 3 pessoas ganharam o prêmio Comunique-se, que é o Oscar do jornalismo. Sim. Eu, meu pai, Jomir, e o Eric Betting, que é meu primo, irmão da Graziella, irmão da minha tia Cecília. Maravilha, Mauro. Pessoal, então, aliás, como o Mauro citou, esse bate-papo aqui está acontecendo um dia após a final do Paulistão. Você vai lembrar de 2025, novo, César, mas né? tudo bem, né? Não custa nada lembrar, né? Com todo respeito. Claro. Agora, eu como corintiano, não ia cometer essa indelicadeza aí de abrir a nossa conversa falando sobre futebol, né? Veja bem. Então, inclusive o nosso parceiro aqui, o Zé Vitor, né? Palestrino também, ou seja, eu tô isolado aqui, vou até esconder minha alegria. Quem convidou o César, né? Mas tudo bem, faz parte. Mas veja bem, mas a gente tinha inclusive criado uma versão alternativa, caso o Palmeiras fosse campeão ainda também. Bem, obrigado. Humildade, né? Claro, tá certo. Né? Mas já tem o nome de César Maluco, o nome do maior time da história do Palmeiras e vai degringola, mas tudo bem. O que mais, Mauro? Justamente a gente ia comentar também do eFootball e tal, mas agora... Zé Vitor, por favor, fique à vontade. Que o Mauro trouxe a caderneta dele, ele estava citando alguns causos aí, e isso suscitou essa curiosidade em mim, de como que era o Mauro aluno aqui no Dante, né? Se era um aluno aplicado, o famoso nerd, né, como a gente chama, ou se era Na minha época era CDF. Híbrido. CDF, isso. Era de ferro, né? Para não ser, que não dá para falar, ou era, digamos assim, mas enfim. Eu era CDF, mas era da turma do fundão. Então, muitos professores gostavam de mim, porque era um bom aluno, mas alguns não gostavam porque era da zona, era bagunceiro. E eu tinha algo que eu tenho, mas não se sabia que era o tal do TDAH. Provavelmente eu tenho, ainda estou fazendo os exames. Que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Sim. Eu sempre fui muito hiperativo, ainda sou profissionalmente e tal. E também sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, faço um monte de coisa, enfim. E eu não parava quieto, né? E a minha turma também, até porque eu só peguei classe de homem. Da 5ª série, quando eu vim do Lourenço Castanho, que terminava na época até o 4º ano. Então eu tive que vir para o Dante para a alegria da minha mãe e minha vontade. Até no Lourenço Castanho eu fiz um texto que
então o pessoal ficou meio bravo lá, que eu queria ir ao Dante para conhecer italianos, queria aprender italiano, que é a língua metade da minha família, do lado de mãe é italiana, outra metade é de origem alemã. Eu sou bisneto de italianos e bisneto de alemães, e minha avó se chama Itália-Roma. Então o lado italiano e do Palestra Itália, evidentemente, ficou mais forte, até porque o lado palmeirense da minha família, o lado do meu pai alemão, é até mais palmeirense que o lado italiano. Então não tinha como não ser. E quando eu vim para cá, eu queria estudar italiano e ainda coloquei, até porque vai ter muito palmeirense no Dante, tinha, mas também aprendi que tinha muitos outros não palmeirenses. Tudo bem, né? Mas eu era né, interessante, nerd não era um termo. Inclusive o filme A Vingança dos Nerds, que é uma porcaria, é um filme que passou em 85 no Brasil, mas começou o nerd naquela época. Então, na minha época de Dante, eu sou tão velho, que eu não tinha nem o termo nerd, eu era CDF, tá? E até tem uma história divertida, que eu jogava bola depois do Dante, ali no clube hoje é o Parque do Povo, na época era o Clube do Povo, o Clube do Mé, e estava jogando bola com jogos que eu organizava com vários ex-alunos e alguns alunos ainda do Dante. Aí escanteio contra o nosso time, era goleiro, virou um amigo meu e falou: Maurão, presta atenção, não, beleza. Maurão, por acaso você é o Maurão, que a professora Ana Maria de Pereira de História fica o tempo inteiro falando? Falou: sou eu. Ele: seu mala, seu chato, toda hora ela fala porque você é CDF, você não sei o quê, você não quer que lá. Então, assim, eu era muito. Tanto é que aqui eu peguei uma prova que eu ri agora, estava até mostrando para vocês, uma prova do terceiro ATC de eletrônica, auxiliar técnico de eletrônica, eu fiz o curso de exatas aqui. Eu tirei 8,5, que foi uma das minhas notas mais baixas de história, porque eu estudava história pra caramba até hoje. E estudava física muito para tirar tipo 5,5 de física. Mas história eu coloquei. E a Ana Maria botou aqui, 8,5. Ela botou um comentário: você ainda está apaixonado? Porque era na época eu estava namorando minha primeira namorada, que era do Pasteiro. Eu falei: estava meio perdido e tal. Mas aqui está a prova também, cabal, de que a minha classe era terrível, só de homens. 5 de maio de 82, aqui, do professor Carlos. Os alunos do primeiro ATE ficam suspensos do dia 6 de maio por ato de depredação numa carteira, ficando desconhecido o responsável. Até hoje eu sei quem, já sabia como líder de classe quem era o responsável, amigão meu. Ele cerrou, não façam isso, crianças, ele cerrou uma das carteiras, né? Ninguém assumiu a culpa, eu sabia que ele não ia dedá-lo, e a classe inteira foi jogar bola no Ibirapuera. Numa quinta-feira, foi muito legal. Mas tudo bem, mas não faço isso. Mas eu era da turma da zona. Inclusive, uma vez eu saí do fundão na 7ª série para ir para frente, porque eu fazia muita bagunça. Eu era realmente muito bagunceiro para um grande aluno. Eu era realmente muito bom aluno. Algumas vezes eu era o melhor da classe, mas eu tive alunos brilhantes também, colegas brilhantes, que eram melhores até porque era turma de exatas. Então, gente entrou no ITA, entrou na Pauli e tal, e eram até alunos melhores. Mas, assim, de humanas eu realmente era um cara de história, eu era um dos melhores alunos mesmo. E de redação também, até por isso que eu faço o que eu faço hoje. São 25 livros já escritos. E essa camiseta aqui que você trouxe, Maurão? Toda assinada do seu ano de formação, é isso? Esse é do meu ano do terceiro ATC, de 84, da minha última turma, né? Claro, a camisa dá uma encolhida, tá, gente? Tá? Ela não é assim, né? Eu era macérrimo. Tem até um vídeo aí que tem no YouTube, deu em outubro de 84, logo depois de conhecer a Silvana, que eu falo um monte de impropérios e tal, mas era isso aqui. E é interessante que semana passada eu estou fazendo um trabalho com a Atleta, que é uma marca clássica que vestiu o Santos, Palmeiras, quase todos os clubes da seleção em 58, 62 e 70. Um projeto que eu levei para a Federação Paulista e vai sair, não posso dar ainda spoiler, mas foi muito legal que eu fiquei sabendo que essa camisa era feita pela Atleta, que é a grande marca hoje, está ainda fazendo coisas e tal. E era uma das coisas que acho que era Malharia Santa Isabel fazia, era o uniforme do Dante, que, gente, isso aqui tem 41 anos e ainda está muito legal. E aqui as célebres calças cinzas, também essa era o meu terceiro ano. Essa não encolheu tanto, mas eu era muito magro, meu apelido era Peru de tão magro, né? Isso é o que? Sarja, né? Isso é sarja. Né? E isso aqui era um clássico. Camisa era branca, do Dante, né? Agasalho estava 200 graus negativos, você tinha que vir, mas era azul ou preto e sem lista. E o negócio que era inacreditável, eu até que tentei vir com isso, mas em homenagem vou até mostrar. Eu entraria com essa meia entre 78 e 84. Juro por Deus, os B10 eram obrigados a levantar a calça para saber se havia uma lista na meia, e quem tivesse a lista voltava para casa, porque não podia ficar também sem meia. Olha só. E uma das tantas coisas que eu, como, digamos, uma liderança entre os alunos, eu discutia muito com os diretores. Gente, vamos flexibilizar isso, né? E se flexibilizou, por óbvio, com o tempo. Mas eu vou dizer, estava até falando com alguns alunos aqui, vocês viram no pátio, que
que está todo mundo uniformizado, claro, que a partir de 85, quando eu entro no Direito na USP, no jornalismo na FIA e na Casper, e 87, quando eu começo a trabalhar no jornalismo na TV Bandeirantes, eu falava, cara, que saudade de usar uniforme. Porque assim, você só podia usar isso com uma meia que só podia ser aquela, você não pensava, não. Você mais prático, muito mais fácil, muito né? mais prático. Aí você vira. E às vezes com o frio, o que eu fazia? Eu dormia de camisa mesmo. Até porque tinha que pegar o ônibus cedinho, a aula começava às 7 da manhã no ensino médio, já desde a 8ª série em 81. Então eu dormia com essa camisa, não dá para dormir com a calça de sarja, mas eu botava a calça e ia torto do jeito que fosse, pegava o ônibus, bandeira, para vir até aqui. Descia ali antes do túnel da 9 de julho, subia. E, cara, assim, eu tenho um cara de... Gosto de memória, eu sou um cara que tem saudade, mas não sou saudosista. E a outra camiseta ali do Dante que você trouxe? Que é um negócio maravilhoso. Essa aqui, eu acho também, pra você dar uma olhadinha, se bobear também é do último ano, do terceiro colegial. Deixa eu ver se tem alguma assinatura. Não. Essa aqui é antes. Isso aqui deve ser tipo 81, 82, tá? Fizeram escudo do São Paulo no meio. Puxa, olha que... Eu sempre fui um que blasfêmia, hein, Mauro? Eu sempre fui... É verdade, nossa, é mesmo. Quem que foi aqui? Eu sempre fui um cara bastante democrático. Sempre botaram um gigantesco escudo do São Paulo, que ganhava na época, quando eles ganhavam a democracia corintiana, e a gente não ganhava nada. E essa outra camisa aqui é das Olimpíadas do Dante, que legal. Que a gente, da nossa turma e tal, e até é engraçado a gente fazer o vestibular no ângulo, né? Até o ângulo ajudou a patrocinar. Aliás, só um adendo, semana que vem, né? Daqui uma semana começam as Olimpíadas do Dante. Que legal, cara. Cara, assim, foram sempre maravilhosos, eu nunca vou esquecer, nosso time era muito bom. A gente resolveu jogar futebol de campo no São Paulo, que ainda tem aqui pertinho, razoavelmente perto, que é a escola inglesa, né? Bilíngue, maravilhosa e tal. E, cara, os caras todos organizados, uniformizados. Eu lembro que tinha um cara do meu time que estava com uma meia preta e uma meia branca, a gente foi lá jogar, levou uma paulada 4-0 que eles botaram as reservas. Porque é um lugar que você precisa entrar com passaporte lá, né? Eles deram um show, eles falavam inglês com eles e tal. Uma porcaria. Só que além de a gente jogar mal e desorganizadamente, eu era o goleiro, a gente depois tinha jogo da nossa turma e perdemos. A gente era favorito, perdemos porque a gente estava morto, cansado. A gente levou a paulada no São Paulo e paulada no Dante, que era com essa camisa aqui, os maiores burrices da nossa vida. Mas enfim, era uma coisa maravilhosa e eu queria agradecer ao Dante por uma crítica que eu fiz à época, porque o Dante tem um primeiro nome já maravilhoso, por óbvio, que se chama Palestra, que é ginásio em grego, né? Enfim, que era o ginásio mais estreito da história da humanidade e mais comprido também, né? Onde se jogava futebol, onde a gente fazia aulas de educação física. E depois de um tempo virou um jardim bonito, mas acabou com a palestra. E acabei de me emocionar, ter imagens aqui, e ver que vai voltar a ser um ginásio. Então, gente, eu fiquei maravilhoso, muito obrigado pelo retorno da palestra, onde eu fui muito feliz, onde a gente tabelava com as paredes, e onde uma vez também, eu só não lembro, não foi na palestra, foi no ginásio, me pega isso aqui, eu também organizava os times. Nesse ano, eu fazia o campeonato dos times aqui, botava os alunos da classe e tal, e a gente, para variar, uma classe zoneira da 7ª série, que é o ano que você, inclusive, historicamente é o ano de mais, na época, de mais indisciplina e notas mais baixas, a gente, o professor... Pré-adolescente para adolescente? Pré-adolescente. Na época a gente era pré-adolescente. Hoje a pessoa já nasce pré-adolescente e fica adolescente até os 52 anos de vida. Mas sem criar climas, mais ou menos isso. Tretas geracionais. Eu lembro que nesse dia a gente estava um pouco além da conta, o professor Marcos de Educação Física deu uma bronca na gente e falou, vocês vão jogar pouco hoje de futebol. Aqui estão 6 times, mas naquele dia eram 4. A gente jogou, cada time, um jogo de 58 segundos. Sabe que é crianças de 13 anos jogando 58 segundos de futebol? Mas enfim. Então era uma das coisas que eu fazia também, era organizar os times aqui. E esse era o campeonato aqui, com todos os times e tal. Com tabela e tudo. Com tabela e tudo aqui, isso aqui é de 1980. Né? Beleza. Enfim, já foi artilheiro alguma vez? Não, era goleiro. Eu era artilheiro para ajudar os outros. Né? Eu era É. goleiro. Como eu já disse, até eu descobri que eu precisava usar óculos jogando no ginásio. Quando o cara chutou do meio campo, eu não via. Eu ouvia a bola passar pela minha orelha. Eu falei, bzz, Tomou um frango? tomei um frango. Precisei eu ir ao oculista. E assim, tudo vocês veem, da minha vida passa pelo Dante, de 78 a 84. E a gente, como meu pai ensinava que ele era um palmeirense patogênico, ele passava essa paixão doentia para as pessoas. O meu irmão estudou no Santa América, o meu irmão mais velho. Mas até hoje o meu irmão sabe o hino do Dante, não sabe do Santa América. Por quê? Porque a gente tinha muitos amigos, minha turma direta lá em casa, e ele achava divertido o hino do Dante, né? O Dante, Alighieri, Serão. E ele gostava, e ficou até hoje. E a minha turma, que é uma turma de WhatsApp, os tios do WhatsApp, que são mais de 40, desses 40, 41 estudaram no Dante,
e somos amigos desde o terceiro ATC de 84. Que máxima. Que é um negócio maravilhoso. E era uma classe só de homens que facilitava, né? E que facilitou conhecer minha Sil, porque a senhora do segundo ano, uma classe só de mulheres. Mulher, homem, e no final deu samba. Legal demais. Ô Mauro, você descobriu que queria ser jornalista aqui no Dante? Quais foram suas referências, além do seu pai, Claro. é lógico? Então, a minha família inteira é de jornalista. Meu pai deu golpe do baú casando com a filha do diretor, que era minha mãe, do diretor da Rádio 9 de Julho. Né? E ele apostou no meu pai, né? Que era uma pessoa com poucas posses financeiras, mas brilhante, evidentemente. Como a minha mãe era brilhante. A minha mãe não pôde estudar no Dante, mas estudava na época na escola pública e era um grande ensino. A minha mãe chegou a ganhar prêmio de melhor aluna do estado de São Paulo. Assim, a minha mãe era uma aluna brilhante, meu pai também era aluno brilhante. E eu peguei por eles e pelo meu avô esse gosto pela leitura. Meu avô me dava enciclopédia quando eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, eu aprendi a ler, gostava, e eu gosto ainda, trabalho com isso, faço até algumas coisas nesse sentido. Então, eu gostei direto de ler muito e escrever muito. Então, assim, eu estou com 58 anos, estou 58 anos e 9 meses, desde a concepção eu sou palmeirense, família inteira é palmeirense. A paixão pelo Palmeiras me fez gostar de futebol e a paixão pelo futebol me fez gostar de jornalismo esportivo e de jornalismo, que quando eu começo a lembrar das coisas com 6 anos, 5 para 6 anos, em 72, a época que meu pai escreveu uma coluna diária de economia na Folha de São Paulo, era comentarista da Rádio Jovem Pan, onde eu trabalho desde 2015, e comentarista da TV Record, onde eu trabalhei durante 2 anos. Então, assim, eu ligava a TV e via o meu pai. Eu ligava o rádio, vindo para o Lourenço Castelo, depois para o Dante, ouvindo o meu pai. E era fascinante, né? Hoje que todo mundo faz comunicação e é até bom que assim seja. Mas na época você via um cara, eu estou falando de uma época pré-videocassete. Sim. Então você vê o seu pai, por exemplo, na Record, saiu o programa do James West, que era uma série bem legal de TV, entrava meu pai. Então, meu pai era, entre aspas, o James West, era uma estrela, tal, não sei o que, era um negócio fascinante. E aí, meu pai teve o desserviço de começar a me levar para estúdio de rádio e televisão, me apaixonei e não teve jeito. E no meu caso, ainda, para piorar, minha mãe trabalhou com meu pai na Bandeirantes, na Globo, como produtora, meu avô também era jornalista, a minha madrinha, a Cecília, mãe do Eric e da Graziela Betty, é jornalista. E começou uma tragédia. Quem é jornalista na família casa com jornalista, quem não é jornalista casa com jornalista. A mãe dos meus filhos eu conheci na TV Bandeirantes, ela apresenta o Globo Rural. A minha mulher hoje, graças a Deus, não é, o amor da minha vida, a Silvana, não é jornalista. Mas o meu caçula, o meu mais velho faz cinema, como eu também faço, e produção de eventos e tal. E meu caçula trabalha na TV Bandeirantes, né, onde trabalhou o avô, onde os pais se conheceram e onde ele trabalha hoje. Mas pelo menos ele no Bumble, no Tinder, ele conheceu a namorada, a mulher da vida dele também. O que ela faz? É repórter da Veja. Olha só. Ou seja, é um inferno. A família só tem jornalista. Então não podia ser outra coisa não ser jornalista. Mas graças à professora Ana Maria e a queridíssima, saudosa Yazaki também, mas no caso específico, por óbvio, pela proximidade diária, a Ana Maria me fez não fazer essa faculdade de história que eu queria fazer em jornalismo, me convenceu a fazer outra coisa e eu fiz direito na USP. Você fez paralelamente? Eu fiz ao mesmo tempo, eu fazia USP de manhã, de 85 a 89, direito, e à noite eu fazia FIAN jornalismo para ter o diploma de 88, comecei a trabalhar à tarde em 87. Então eu sempre fiz muita coisa. Né? Eu fazia direito e jornalismo e trabalhava à tarde a partir do 3º ano. Então você queria fazer história. Eu queria fazer história para ter um conhecimento melhor. Entendi. Mas a Ana Maria falou, a faculdade de história é complicada, tal, faz outra coisa. Mas graças a Deus, os jornalistas, a gente acompanha a história agora. E no meu caso, são 25 livros feitos, todos escrevendo. A maioria sobre história do futebol e de música também, né? Eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé. 4 documentários feitos e outros 3 que eu estou ajudando a produzir. Como diretor, roteirista, até produtor executivo ou produtor associado. Aliás, você iniciou como crítico musical, né? Eu escrevi exatamente sobre música. Eu saí do futebol, bem lembrado, César. Eu comecei trabalhando de política, até por influência da Ana Maria, do meu pai, que meu pai falava, cara, meu pai foi jornalista de economia, de esportes no começo. Mas ele era tão palmeirense que ele teve que largar. Não conseguia ser minimamente isento. Ele falou, cara, assim, você gosta de história, gosta de política, faz outra coisa, né? Então eu escrevia de música, escrevia de política, era repórter de política na primeira eleição, depois da redemocratização em 89. Mas em 90, na Copa, eu sempre gostei de futebol, adorava futebol, estudava futebol, aprendi a ler lendo a revista Placar e o Jornal da Tarde, a edição de esportes. Durante a Copa eu fui fazer textos sobre a Copa, emprestado e depois voltaria. Só que deu meio certo, deu bastante certo na Copa, me convidaram no Jornal Folha da Tarde para eu continuar a ser colunista diário de futebol. Em 1 ano e pouquinho eu estava na TV Gazeta no Mesa Redonda e em 1 ano e 2 meses eu estava na Rádio Gazeta como comentarista. Na época eu dava aula de jornalismo na FIAN
E comecei a ir para o jornalismo e hoje estou no jornalismo esportivo e estou há 35 anos nessa área. Mauro, você é um jornalista declaradamente palmeirense, Sim. mas tem muitos livros sobre outros clubes, Sim. ídolos de rivais. O que representa isso para você? Cara, é demais. Assim, claro, eu fico muito feliz. Eu sou embaixador do Centenário do Palmeiras, escrevi o livro do Centenário do Palmeiras, fiz o documentário, um dos diretores do documentário do Centenário do Palmeiras, fui mestre de cerimônias na inauguração do Allianz Parque. A cada 45 dias eu sou host de um tour do Allianz Parque e mais outras coisas. Fiz 7 preleções para o elenco. Eu sou o jornalista que mais fez coisas com, pelo e para o Palmeiras. Assim, aí não é um fato. Eu fui apresentador da festa do Centenário na Praça da Sé, faço um monte de coisa do Palmeiras e sem cobrar, porque eu acho que a gente não pode cobrar algo que literalmente não tem preço, que é essa paixão. Mas para os outros clubes eu preciso cobrar e fico muito envaidecido mesmo quando eu escrevo a biografia do Zico, quando eu escrevo o livro daquele o melhor time que eu vi na vida, o Flamengo de 81-82, eu e o companheiro André Rocha escrevemos o livro oficial do Flamengo. Desses 12 livros que eu estou fazendo, tem 3 a ver com Palmeiras ou palmeirenses, mas os outros são de ídolos do São Paulo, do Corinthians, do Grêmio, que me convidaram para escrever o livro, a vida deles, que é uma honra enorme, né? Então, assim, eu sou, embora apaixonadamente palmeirense, e todo palmeirense é apaixonado, né? Eu consigo passar muito do que eu aprendi no Dante a ver o outro lado. Até politicamente, outras coisas, eu sou um cara que tenho que ser isento. Ah, ser isentão? Não, tenho que ser isento, eu sou jornalista. Eu acho que eu gosto de subir em cima do muro para ver os vários lados da questão. O exercício básico do ofício de jornalista é tentar buscar a melhor versão possível dos fatos. E, na verdade, que seria muita pretensão, e tentar buscar que a gente não vai encontrar. E em cima do muro a gente vê melhor os fatos. Mas eu sempre me declarei esportivamente, politicamente, até de gostos, né? Eu detesto pizza de portuguesa, eu odeio coentro, amo fantaúva, enfim, eu deixo claro meus gostos e alguns desgostos. Então, assim, do Palmeiras não tem problema. Eu sou muito mais cobrado e devidamente para a torcida do Palmeiras. Inclusive o palmeirense Mauro Betti cobra muito o Mauro Betti, jornalista. E é nessa ordem. Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betti e por último eu sou jornalista. Mas eu sou pago, não que eu seja mercenário, para me sustentar como jornalista, fazedor de filme, documentário, exposição, museu. Mas assim, eu acho que eu consigo tentar enxergar outro lado para escrever. Então, por exemplo, de madrugada eu escrevi 2 textos sobre o Corinthians e um vídeo e tal, que eu fui muito elogiado pelos corintianos, muito detonado pelos palmeirenses e faz parte, né? Eu repito, eu discordo de 20% do que eu publico, de 50% do que eu penso. Mas eu sou da tese de quem fala o que pensa não pensa no que fala. Uma questão de humanidade, respeito, empatia, uma série de coisas. Não é para jogar politicamente correto, não, porque eu acho que a gente tem que ter isso ainda mais no mundo que está escancarado, muito polarizado, enfim. Acho que o mínimo de equilíbrio é fundamental. E é uma característica minha, boa ou ruim, acho que é característica, não é nem virtude nem defeito. Então, assim, eu consigo me colocar, e muitos dos meus livros são em primeira pessoa, sou um ghostwriter, eu faço autobiografia, eu acho que eu tenho essa capacidade de ter essa, digamos assim, empatia, de poder enxergar pelos olhos dos outros e consigo entender um coração corintiano, um flamenguista, um gremista, até mais do que outros. Eu sou o cara que realmente, hoje, um dos caras que mais escrevem livros no Brasil de esporte e certamente um dos que mais escreve livros de outros clubes. Você tem mais de 25 livros 25 publicados, livros né? publicados, estou escrevendo outros 12. E assim, eu tenho mais textos em livros do Corinthians, oficiais, do que nos livros do Palmeiras, fora os que eu assinei. Olha Então, só. assim, é uma honra, porque para mim é o maior rival. Quando o Corinthians completou 100 anos, o texto que estava fixado na entrada da Gaviões da Fiel era o meu, não era do Juca Kfouri, não era do Craque Neto, não era do Benja, não era nenhum corintiano, era de um palmeirense. Isso me faz ser detonado por alguns palmeirenses e faz parte do jogo. Repito, eu mesmo me cobro muito como palmeirense, metido imparcial, fazedor de média, tá valendo. Mas assim, de novo, é paixão. A paixão que eu tenho desbragada pelo ofício, pelo jornalismo, por música, por cinema, pelo Dante, pela minha mulher, pelos meus filhos, é a paixão que eu tenho pelo futebol. E entendo que aquela coisa só muda, o amor de mãe só muda de endereço. O amor de clube, no fundo, com as suas vicissitudes, com as suas características e idiosincrasias, é a mesma coisa. Só muda de local, de camisa, de cor de camisa. Tem algum livro ou documentário do qual você sente mais orgulho, assim, pelo tamanho do desafio, pelo processo de produção? Interessante dizer, tem alguns, assim, escrever o livro do Centenário do Palmeiras é uma glória suprema e ficou um livro muito legal para escrever junto com outros amigos. E uma coisa que é legal, eu falo muito, como vocês percebem, e escrevo muito também, e rápido. O livro, por exemplo, a autobiografia do Neymar e do pai dele, junto com o Ivan Moraes, a gente escreveu em 3 semanas. Uau. O livro do Palmeiras, Zênia campeão em 2016, eu escrevi em 3 semanas.
Eu escrevo muito rápido. O livro de 500 páginas do Palmeiras eu escrevi em 4 meses. Assim. Então, assim, são livros que me dão alegria. Eu gosto, futebolisticamente, o livro, que é muito chato para quem não gosta de futebol, são as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos, que eu falo da Hungria de 54, lá de 74, é um livro mais técnico, mas eu gosto muito. Das biografias, é maravilhoso ter escrito uma de um grande ídolo amigo, que é a do São Marcos. Né? Sim, e na época, quando a gente lançou em 2012, foi o maior lançamento de livro do Brasil, da história. Naquela época, depois ele foi superado logo depois, eram 8.500 pessoas no Shopping Dourado. Não por mim, claro, mas pelo Marcos. Então, assim, você conseguir botar foi logo no papel no pós-Copa. Logo depois do pós... Não, 2012. 2012. Ano do rebaixamento. Ano do rebaixamento. Então, tinha se ganhado a Copa do Brasil antes de ser rebaixado. E assim, foi o último evento que meu pai pôde ir antes de ir para o hospital e falecer 2 meses depois. Então, assim, eu diria que esses livros são muito legais. E todos os documentários, a série dos 100 anos da Seleção Brasileira, uma série oficial que eu fiz para a National Geographic. E esses 3 filmes que eu já lancei como diretor e co-diretor e co-roteirista, isso é um grande orgulho, porque eu nunca teria a pretensão. Escrever um livro eu queria, já são 25 e escrevendo outros 12. E eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro dirigir um filme, fazer um documentário. É muito além da minha... Né? E fazer isso é um negócio fantástico. Aliás, aqui o Dante tem um amigo, né, porque é amigo de família da minha mulher e da mãe dos meus filhos também, que é o Luiz Vilaça. Fez um filme bárbaro, que também é filmado aqui no Dante, 45 do Segundo Tempo, que é um dos filmes da minha vida, porque o filme já é muito bom, mas fica mais legal ainda mostrando o Dante. Sim. E o Luiz era contemporâneo da gente. Ô Mauro, até antes da gente vir para a gravação, a gente estava falando um pouquinho sobre o jornalismo, que já há muito tempo se debate que ele está em crise, que a nossa profissão vai acabar e tal. Mas até mesmo conversando com alguns alunos, alguns manifestam interesse em ser jornalista, até para trabalhar na área do esporte, né, como jornalista esportivo. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para esses alunos interessados, o que um jornalista precisa ser para ser bom na profissão. Zé, até interessante, né? Como eu já disse, eu participava das jornadas de orientação profissional aqui no Dante, aqui até um panfleto de uma delas, né? Que essa aqui é de 2015, né? Então eram várias, você já deve ter visto tal, e eu participei de 87 até 2019. E é muito legal, eu fico muito honrado, porque algumas pessoas depois eu conheci e falaram, cara, eu resolvi ser jornalista vendo uma palestra sua. Eu falei, então você não entendeu nada, porque não era isso que eu queria passar. E até tive a dentista dos meus filhos, ela falou, cara, eu quase virei jornalista por causa da sua palestra, não é exatamente por você, mas eu me encantei com a profissão e pela sua paixão e encantamento que você tem pelo jornalismo. E é verdade, assim, para mim o maior prêmio profissional, e ganhei graças a Deus tantos, eu tenho aí mais de assumida, que eu sei, né, que as pessoas entraram em contato comigo, eu tenho mais de 40 pessoas, até gravados em depoimento, até mesmo fazendo 2 cursos de jornalismo esportivo online também. Coisas que eu faço e esqueci de falar. Olha só. Que as pessoas são jornalistas por minha causa. Ou seja, eu me inspirei em você, algumas nem são de esporte, né? Então eu fico realmente muito honrado. E o que eu falo, isso vale para jornalismo, vale para ser taxidermista, vale para ser o que quiser, pagodeiro, o que for. Tendo paixão pelo que você faz, não tem problema. Eu costumo me definir como work lover, não workaholic. Porque eu posso deixar de trabalhar e não fico doente. Em 24, eu tive 17 dias de folga. Somando tudo, férias de 3 dias depois da Champions e mais. Esse ano estamos aqui dia 28 de março, foram até agora 3 dias e meio de folga, porque eu ia ter um dia de folga. Tipo, no ano inteiro. No ano inteiro. A tendência ainda eu vou conseguir depois da Champions, acho que uma semana de folga, deve dar uns 20 dias no máximo. Não lembro a última vez que eu tive. Foi em 98, antes de nascer o meu primeiro filho, Luca, o segundo é o Gabriel, eu tive um mês de férias. Não, 28 dias, assim, 20 dias de férias. De folga, assim, não tem. Mas eu não me cansa tanto porque eu sou absolutamente alucinado pelo que eu faço. Então, seja engenharia, seja medicina, seja o que for. Até se não quiser trabalhar também, se tiver condição, faça ou não faça com paixão. Então, assim, para mim, o jornalismo é paixão, e se eu fosse apaixonado por engenharia, até como auxiliar técnico de eletrônica aqui do Dante, talvez fosse a mesma coisa. Mas eu tenho a felicidade de trabalhar com algo que eu sempre gostei, de jogar bola, jogar futebol de botão, sendo comentarista de videogame, que é outra coisa que eu não imaginava desde 2010 no eFootball. Mas é fazer por paixão. Então, quando eu invento um monte de coisa para fazer, isso mesmo que eu falei com o atleta, não tem a ver diretamente com o meu trabalho, mas tem a ver com história, resgate e preservação da história. Não tem preço. Quando eu ajudo eventualmente com livros, textos ou eventos ex-atletas, também tem um podcast com o Milton Neves, que a gente também entrevista muito ex-atletas, atletas e outras pessoas também,
é um resgate de preservação de memória, sabe? Quando eu ajudo em produções que não dirijo, mas ajudo em produções de documentários, é resgatar essa memória. Hoje mesmo já estava passando uma série de telefonemas para uma produtora para fazer uma série que está sendo bancada pela Netflix. Então, assim, é contar a história, é preservar essa história, né? Então, isso me motiva muito. E o convite, primeiro, é sempre uma convocação do Dante. Vocês falarem de história e falar do Dante, para mim, é a história da minha vida mesmo, do meu amor, da Silvana, da minha família. É isso. Então, assim, o que eu recomendo é assim, você gosta de história, você gosta de ler, fundamentalmente, até mais do que escrever, porque você tem grandes jornalistas que não sabem escrever, mas sabem falar. Tem grandes jornalistas que não sabem escrever nem falar, mas fazem sucesso, mas é o problema da audiência, é um problema muito mais complexo, né? Mas, enfim... E tem pessoas que, como eu, adoram ler, adoram escrever, escrevo bem, falo bastante, por tabela falo bem, falo muito rápido, escrevo muito rápido, preciso dar uma segurada e tal. Mas, de novo, se você faz isso com paixão, seja o que for, está valendo. É trabalhoso? É. Não posso reclamar de dinheiro, meu pai também conseguiu muito dinheiro, eu também sou bem pago, mas também sou bem pago porque eu trabalho em 5 lugares, em mais outros jobs e tal. Faço muita coisa. Mas, assim, como aconteceu com meu avô, que estava escrevendo um texto e teve um ataque de coração, morreu em cima da máquina de escrever. Como aconteceu com meu pai, que estava trabalhando, teve um AVC, uma série de problemas, estava já internado, havia mais de 2 meses no hospital, mas ainda tentou do hospital trabalhar para a Rádio Bandeirantes. E minha mulher já entendeu assim que eu vou estar trabalhando. Provavelmente eu indo trabalhar, ou saindo do trabalho, ou trabalhando. Meu descanso vai ser esse. Hoje, até pela condição tecnológica, a gente podia fazer isso aqui online. Esse nunca faria. Se vocês me convidaram para fazer online, nunca. Não. Tem que estar no Dante para fazer. É experiência, né? A experiência é vivenciar o Dante, né? Como eu disse, eu não estudei o Dante. Eu vivi e ainda vivo e pretendo viver sempre o Dante. Então, assim, você com essa paixão, você tem que ter. Mas, assim, da maneira mais objetiva. Tem que ler pra caramba e mais, ler o que você não gosta. Até pra você falar, não vou escrever isso, não vou pensar aquilo. Lê os melhores, até os que você discorda, para você ver os vários lados da questão. Você ficar, e ainda mais as redes antissociais, nos colocarem algoritmos em bolhas. Vamos furar essa bolha. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no X, né? Que a pessoa fala, pá, até já recebi alguns xingamentos assim, pô, você segue isso, cara, eu sigo por dever de ofício mesmo, né? E para ver o nível de bobagem, e até eu fico, para mim, pessoas perigosas que estão fazendo um mundo o que tem sido, e para mim pior, infelizmente, porque mesmo palmeirense jornalista, eu sou um cara otimista. Mas eu não estou muito otimista com o planeta, não. Mas, enfim, eu acompanho essas pessoas para ver por que outras milhões de pessoas os acompanham. Até como quem trabalha com comunicação e tem a pretensão de ser o que eu sou também, professor, já fui de jornalismo agora de cursos sequenciais de jornalismo, sobretudo esportivo, preciso ver essa capacidade de comunicação. Eu posso deplorar o cara como candidato a prefeito, como influencer, como presidente eleito e tal, mas eu preciso ver por que o cara chegou lá. É uma aula. E a gente tem que entender. Eu tenho alguns livros aqui baixados em Kindle aqui, que são, até tem um livro que está bem escondido, uma pessoa deplorável da história brasileira, mas que tem a biografia. E precisa ver por que as pessoas bradam a respeito dessa pessoa, né? E também outra coisa que eu faço em rede social, é uma luta quase que inglória. Luta é um termo muito pretensioso, mas enfim, é uma situação. Eu não bloqueio ninguém, até os bloqueados pela natureza. Eu dou porrada. Tem até um perfil no Facebook que se chama Vítimas do Mauro Betting. Todas as minhas patadas que eu dou para quem vem dando patada. Mas assim, por exemplo, ontem de madrugada o Palmeiras perdendo, no Arena SBT eu falei, a pergunta, quem vai ganhar? Eu falei, o Palmeiras ganha no tempo normal e perde nos pênaltis. Eu não estava tão errado. O Palmeiras não ganhou no tempo normal, mas perdeu quase, o pênalti do Ravel Veiga. Então, mais ou menos isso. E eu não queria falar, mas eu achava que de novo o Palmeiras não ia ganhar nos pênaltis. Mas tudo bem. E já aconteceu uns meses atrás, eu estava no Allianz Parque, tenho a felicidade de, toda vez que eu entro e saio do estádio, eu fico quase 1 hora com o pessoal tirando selfie, gravando vídeo. Veio um pai com 3 meninos adolescentes, tirei foto com ele, selfie, gravei um vídeo sobre futebol para o menino e tal, para a comunidade dele. Aí o cara falou, pô, Mauro, eu queria te agradecer, você é muito simpático mesmo, muito legal, gentil com meus filhos, mas eu queria continuar dizendo que você é um comentarista de pi e um palmeirense ainda pior de pi. Beleza, tá valendo. E normal, faz parte do negócio. Soube dividir, né? Soube dividir, ok. A minha mãe mesmo, Dona Lucila, presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, não consegue me ler e me ouvir quando o Palmeiras perde. Não vou nem ler você. E às vezes até quando eu elogio, eu falo, devia elogiar mais. Aí faz parte do jogo, né? É normal. Ô Mauro, você falou mais de uma vez das redes antissociais.
Como que você enxerga essa transformação pela qual a comunicação passou nos últimos anos, né? Porque antes a gente tinha imprensa impressa, a TV, o rádio, e nos últimos 10, 15 anos aí vieram as redes sociais para mudar tudo, né? A gente é bombardeado por informação e o jornalista passou a ter aquela ansiedade de dar notícia primeira nas redes sociais. E às vezes pela aceleração e celeridade você dá pior, né? Exato, dá uma barrigada. É barrigada, querendo a pretensão dar o furo, isso sempre teve, né? Assim, a gente tenta buscar a melhor versão possível dos fatos. É uma pena, é lamentável que as pessoas às vezes acham que qualquer um que é jornalista, né? A gente tem muito repórter metido a besta, mas tem muita besta metida a repórter também. Sim. Jornalista metido a besta e muita besta metida a jornalista. De novo, a gente tem que tentar, a frase cérebro, eu odeio a frase feita, mas essa explica bem. Separar o joio do trigo. O problema é que muitas vezes a imprensa publica o joio e joga fora o trigo. É separar o que não precisa e postar o que deve. De novo, a palavra edição, até da origem latina, isso eu também aprendi no Dante, vem de escolher, de elegir, né? E como se fala em espanhol, elegir, né? A edição é uma opção. Eu colocar essa carteira de 82 aqui do Dante, a minha de 79 aqui ou ali, é uma opção. A camisa que eu visto, o cabelo que eu compro, o que seja, é opção. E tem algumas intenções manifestas por trás, ou inconscientes, ou até conscientes, de cada um. O problema é que hoje a gente vive um mundo que as pessoas acham que qualquer mensagem do tiozão do Zap está valendo. Né? E que a imprensa é sempre comprada, sempre vendida. A gente tem escolhas. E nem sempre a gente é comprado e sempre vendido. No meu caso específico, repito, hoje eu trabalho para o SBT, TNT Esportes, Jovem Pan e Estadão. Fora um projeto que eu fundei, que é o Nosso Palestra, mas hoje estou um pouquinho mais afastado até por falta de tempo. E trabalhava até recentemente também no Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro. Gente, eu trabalho para 4 patrões diferentes. O pessoal fala, Mauro, você é vendido, você faz o jogo de patrão. Eu falei, qual patrão? O da TNT, inclusive o patrãozão é dos Estados Unidos, lá de Atlanta, não só de Atlanta, é o patrão da Jovem Pan, é o patrão do SBT, é o patrão do Estadão. Né? Eu sou um cara que desde que eu comecei no jornalismo em 87, com 6 meses eu já fazia 2 funções na TV Bandeirantes. Em 89, eu acumulo essas funções na Bandeirantes com a reportagem de política e economia e escrever sobre música na Folha da Tarde. Ou seja, discutivelmente, desde 1989, eu sempre trabalhei no mínimo em 2 lugares diferentes. Às vezes podia ser, como por exemplo, eu trabalhei muito tempo entre 2003 a 2013, na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes e no Band Esportes. Eram 3 veículos diferentes, mas do mesmo grupo. Agora, nesse caso específico, que já aconteceu outras vezes, eu estou trabalhando para 4 patrões diferentes. Vários chefes diferentes. Então, como é que eu posso estar fazendo o jogo? Então, por exemplo, eu faço um comentário, eu digo que é pênalti ou não é pênalti, ou gosto de me manifestar bastante também, não sobre política, mas sobre humanidade, ainda mais um momento tão desumano, tão desintegrado da sociedade, de tudo. Eu me manifesto bastante. E desses, sem citar, mas me parece óbvios, desses 4 lugares que eu trabalho, 3 tem uma linha editorial que é sempre respeitável, até pela respeitabilidade. Estou falando só do Estadão, esse ano está completando 150 anos. Sim. Né? O Jovem Pan, chamada Rádio Jovem Pan é desde 66. A TNT Esportes é desde 2007, que era na época o esporte interativo. São empresas de décadas de séculos, no caso específico do Estadão. Aliás, inclusive, são diferentes até. Você iniciou no esporte já logo no começo do esporte interativo, não é? Eu fui da primeira turma do esporte interativo, exatamente. Eu ainda estava na Band Esporte, Rádio Bandeirantes, e também fui para o esporte interativo. Saí, voltei e estou lá de volta desde 2016, quando eu deixei a Fox. Então, assim, eu trabalho em lugares que são, inclusive, digamos, teologicamente diferentes do que eu penso. E agradeço demais a eles porque me dão esse espaço, mas porque eu também acho que eu uso com responsabilidade. Mas enfim. Aliás, em algum momento o curso de Direito me ajudou muito. Foi útil. Meu primeiro processo foi então no presidente da Federação Paulista, Eduardo Fará. Eu ajudei a advogada da Folha de São Paulo a fazer a minha defesa. E até era divertida e coisas que eu aprendi com a professora Ana Maria, porque ele se chamava Eduardo Fará. Ele tinha um bigodinho, que na época havia nessa novela, isso em 1991, uma novela chamada O Dono do Mundo. O personagem principal era o Antônio Fagundes, que usava um bigode mais ou menos parecido com o Fará. O Antônio Fagundes é um dos homens mais bonitos da TV brasileira, o Fará não era tão bonito. Né? Mas enfim, como eu também. E aí eu peguei e eu chamava ele, o que me levou a ser processado, eu chamava ele de filipista. O personagem do Antônio Fagundes era Felipe Barreto. E aí ele me processou, ele me chama de filipista, porque na novela das 8 da Globo, na época a novela era das 8, não das 9, é um nítido escroque, mau caráter, não sei o que lá. Eu, na defesa, falei, gente, primeiro eu não tô. Se alguém quiser colocar o carapuço, ok.
Basicamente era isso. Mas eu queria dizer que se é só procurar no dicionário, na época não havia dicionário, não havia internet, estamos falando de 1991, se você for procurar no dicionário ou nos alfarrábios ou nos almanaques, filipista se refere a Dom Filipe de Espanha, rei que unificou a coroa ibérica em 1580 e que tinha a pretensão de ser o dono do mundo. Olha só. Então assim, eu deixava muito claro que era essa referência. A referência era Felipe Barreto. Mas que usava, eu podia usar, até porque agora já prescreveu o processo. Era claro que eu usava o filipista nesse sentido, mas eu tive essa sacada que foi fundamental para ganhar o processo. Ele não conseguiu me processar. Mas, de novo, a questão humana. Durante o processo e, sobretudo, depois, eu comecei a me dar muito bem com o presidente. Brigávamos o tempo inteiro na rádio, na TV Gazeta, depois quando eu fui para o Sport TV, para a Bandeirantes depois, o tempo inteiro. Porque ele tinha essas pretensões para ser presidente da CBF, depois presidente da Conmebol, quem sabe até presidente da FIFA. Não conseguiu ser. Mas era um cara desse tipo, muito vaidoso. Tá? E a gente brigava muito. E eu me dava bem com ele. Outro cara que me processou foi um ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi e tal. E mesmo durante o processo, até depois, a gente continuou brigando, discutindo, mas ok. Eu acho que é isso que a gente precisa despersonalizar. Então, quando eu defendo o Neymar, que eu escrevi a biografia, eu defendo porque eu acho que tem que defender. E quando eu critico. Mas, de novo, não é porque você é amiguinho dos caras. Porque o problema não é ser amiguinho dos caras. O problema é ser inimiguinho. E a imprensa anda muito azeda, velho. O tempo inteiro dando porrada. Não pode ser. Tem uma frase dos brasileiros mais geniais, um dos meus mestres, que é o Milor Fernandes, que ele diz que jornalismo é tudo oposição. Senão, e o resto é armazém de secos e molhados. Primeiro que a frase já é, por óbvia, datada por usar o termo armazém de secos e molhados. E depois, esse aforismo dele é uma tiração de sarro também. Como é que a gente pode ser contra um beijo de avó em neta? Como você pode ser contra a luz elétrica, em tecnologia, o gol do Brasil na Copa de 70, o quarto gol contra a Itália, a Beyoncé, o álbum branco dos Beatles, o The Wall. Tem coisas que não tem como você achar defeito, né? Então a gente é muito chato se for querer achar. Então tem hora que você tem que aplaudir, tem hora que você pode criticar. Mas, de novo, uma coisa é criticar, outra é detonar. E hoje a gente só detona. Sim. Hoje é um bando de monarca que fala um monte de bobagem e depois se sente perseguido. Cara, já deixando claro o meu espectro político, mas enfim, mesmo assim eu posso. Ontem mesmo participei de um baita podcast que era o BarbaCast, que o Monarca já foi várias vezes lá, se dá bem com o apresentador. E, cara, de boa, eu pouquíssimas vezes tive problema na vida, né? Eu até gosto muito que o meu companheiro agora da SBT, o Zé Luiz da Atena, ele fala uma coisa que minha mãe fica muito feliz, que eu sou um dos poucos caras, o único cara que não tem contradicação, que todo mundo se dá bem. Não é verdade, mas para a média do jornalismo eu sou um cara que tem um trânsito muito livre, até por isso que eu trabalho em vários lugares e trabalhei em vários lugares. E não é porque eu faço política, é porque eu acho que eu faço humanidade. Repito, muitas das minhas manifestações em redes sociais não é sobre o presidente A que falou bobagem, o presidente B que falou bobagem, ou o presidente C que um dia vai ser eleito vai continuar falando e fazendo bobagem. É sobre a humanidade. Eu acho que isso que é a questão. Além da política e de economia, que eu não sei nada, o Beth, que entendia de economia, partiu infelizmente em 2012, que é meu pai, mas é sobre a humanidade. Eu acho que falta ao diálogo, ao debate. É você, de novo, porque política muitas vezes é que nem futebol. Se é Corinthians, eu sou Palmeiras. Quem está certo? Que é Palmeiras. Não, brincadeira. É questão de gosto, de afinidade. E na política virou isso também. E no fundo, é que nem se chegar uma pizza, chegar aqui. Você quer o quê? Mussarela. Tá certo. Quer o quê? Calabresa. Tá certo. Quem tá certo, quem tá errado? É gosto, velho. Sim. É gostar mais do Beatles do que os Rolling Stones? É gosto. For Restart Beatles, é uma outra história. Mas é mau gosto. Mas enfim, é você poder discutir, debater e poder falar. Acho que isso que está faltando muito pra gente. Sim. O Mauro, a gente está se encaminhando aqui para o final do programa, mas eu queria fazer uma pergunta ainda antes do fim, de finalizar. Além do jornalista, do palmeirense, do dantiano, quais são as outras facetas que o Mauro Betting tem? Do que ele queria ser lembrado no futuro? O legado que ele quer deixar? Assim, ser um cara legal. Tentar ser, e eu acho que de modo geral as pessoas gostam de mim. Eu falo pra cacete, eu falo, brinco o tempo inteiro. Uma coisa que eu gosto, assim como o Datena falou, e muitos dos meus colegas de trabalho e colegas de Dante também falam, que eu sou um cara bem humorado. Tenho muitos motivos. Eu sou um cara de sorte, uma família de sorte, família constituída de sorte, família de onde eu vim de sorte, muitos amigos e amigos de sorte. Teve um dia até recentemente que foram 4 hackings, basicamente, 4 homenagens a 4 pessoas que morreram, uma atrás da outra. Eu até tive que botar uma musiquinha para dar uma diferença, tô parecendo a Sônia Abrão, você está matando todo mundo. Não, é que chega uma idade que você tem muita gente que morre e muita gente que você quer homenagear. E alguns eu tento até homenagear em vida, até coisas que eu faço de trabalho, de museu, documentário e filme.
Mas acho que eu passo isso. Eu sou um cara muito feliz. Eu sou um cara muito bem-humorado, que é diferente de ser engraçado. Sim. Eu sou tiozão do pavê, conto as piadas bem sem graça. Mas pelo menos eu tento contar, eu tento animal. Inclusive, é triste, mas em velórios mesmo, eu sou um animador de velório. Tá? Assim, eu não consigo dar força, de repente, até a pessoa partir, quando dá para ir a um hospital, uma casa de repouso, que seja. Mas lá eu tento levantar a bola. Assim. Eu sou um cara para cima, eu sou um cara realmente bem-humorado e tenho motivos para isso, tenho muita energia. Como é que você consegue fazer um monte de coisa? Eu faço muita coisa, eu sou não o jornalista que mais trabalha, mas o que mais faz coisa. Como é que você consegue fazer? Você não dorme, meu filho? Eu durmo durante os jogos, né? Por isso que eu falo um monte de bobagem e escrevo. Mas eu acho que o meu, digamos, com a pretensão de falar o meu legado, as pessoas vão lembrar do Mauro, vão lembrar um cara absolutamente desajeitado, derruba tudo, zoneado, como vocês estão vendo, mas que ao mesmo tempo resgata a história, tenta recuperar a história e tenta contar essa história, contar a história das pessoas. Então acho que eu sou um cara que dá para dizer que vivencio e tenho o privilégio de ficar com pessoas, e aí isso não tem preço. Nem, inclusive, esse preço de 100 cruzeiros. Que legal. Alguém sabe o que é isso aqui? Bom, é uma ficha de cantina. Uma ficha de cantina. Que a Suspeitei. gente comprava aqui no Dante, comprava numa dos... Eram, acho que, um ou dois ou três, no máximo, lugares aqui no Leonardo, que era um caninho lá que você comprava e tal, e aí você chegava para pegar alguma coisa e dava isso aqui, que eu não tenho a menor ideia quanto se valia alguma coisa isso aqui. Estava em época de inflação entre 70 e 84. A melhor coisa que tinha para comer na época era uma pizzinha. Que tinha, e não era grande coisa. Agora eu vi a Casa Balduco, esse negócio. Gente, hoje vocês são mais felizes do que a gente era. Mas, de novo, e eu pego sempre o exemplo do Eduardo Cecchini, que é um querido amigo, velho amigo de Dante mesmo. Ele era um cara que, como eu falei para vocês, eu ia, como representante de classe do terceiro ano, eu tinha que toda semana, uma, 2 ou 3 vezes, uma classe só de homens, despachar com o professor Demo, que era o diretor maravilhoso, marido da Zelinda, que havia sido minha grande professora de italiano no Dante. Eu despachava com o professor Demo para falar: professor Demo, a gente rachou aqui, pegava o ventilador, a pá do ventilador, botava a giz, era uma zona total. Dá uma segurada, professor, você não dá ideia, né? Mauro. Não, gente, não faço isso, eu corto isso aqui, edita, tal, põe musiquinha, tal, poema do Camões e tal. Mas assim... e o Cecchini, eu despachava os problemas do nosso terceiro ATC e do Cecchini, desse nosso amigo. E aí ele falou: Cecchini, não, dessa vez dá um dia de suspensão, tira ele de alguma coisa, tira uma nota, mas dá uma segurada. E o professor Demo, maravilhoso, humanista fantástico, um ser humano brilhante e tal, ele segurava. Mas, evidentemente, não era fácil. Mas assim, até o Cecchini, que tinha seríssimos problemas no Dante, quando ele sai do Dante... E ele voltou algumas vezes até nas orientações profissionais para falar de uma das especialidades dele, que é hotelaria. Cara, e ele depois virou professor, ele falava já no primeiro ano, mês depois, falava: que saudades do Dante. Assim, ele não deu uma volta olímpica como eu dei lá em 93, como eu queria dar hoje aqui, mas o Corinthians não me deixou dar. Mas assim, e como eu dei no último dia de aula de 84. Mas assim, o Dante, de novo, a gente pode sair do Dante, mas o Dante não sai da gente. Até hoje, essa turma de alunos, a gente conta as mesmas histórias. As mulheres não aguentam mais. Aliás, as primeiras, inclusive, não aguentaram, porque já se separaram, estão no 3º ou 4º casamento. Acho que não aguentam de tanto que a gente fala do Dante, de tanto que a gente é o Dante. E isso é um mérito inegável desta casa, dessa escola, desde 1911. Não é na formação só das pessoas, mas é no carinho, nessa coisa de abraçar de família. E aí me permitam, até como neto de Itália Roma e também cidadão italiano, isso é muito dantesco, muito dantino, muito dantiano, mas muito italiano. Assim, a gente é família. É aquela coisa, até pela corneta que é bem palmeirense. Eu posso falar mal do Palmeiras. Você não pode, mesmo achando a mesma coisa. E você que é de fora, menos ainda. E do Dante você pode falar mal, mas vai falar para os seus. Aqui a gente vai defender, né? A propósito, você tem um presentinho pro Mauro, isso né? Que eu ia falar. Opa! A gente preparou uma surpresinha. Mais do que tudo isso que vocês me fizeram, já é um presente que está de volta aqui ao Dante. É uma lembrancinha, Mauro. É algo simples, mas acho que você vai gostar. De novo, não tem lembrança do Dante. Tudo é lembrança do Dante Alighieri. É um álbum de fotos da sua época que você vinha aqui contribuir na jornada de profissões. Gente, mesmo. Fica à vontade para folhear. Cara, tá aqui Mauro Betti, uma trajetória de paixão para o jornalismo. Olha, pô. Cara... A primeira foto é do Primeira Gilmir, foto do meu pai numa palestra aqui. Foi a única vez que ele veio no Dante. Juro por Deus. De 78 a 84. Meu pai trabalhava muito. Mais do que eu e melhor do que eu. Foi aqui no
no Galileu, no prédio, no teatro, né? Foi a única vez que meu pai veio no Dante. Porque minha mãe que fazia tudo. Quem entendia de economia era minha mãe. E foi a única vez que meu pai foi no Dante. Ah lá, cara. Puta, que legal essa foto. Eu lembro direitinho dessa foto. Foi no ginásio, aqui com a professora Yazaki, né? E alguns dos queridos amigos aqui da época, da primeira vez que a gente veio, quase certeza de... Você consegue apontar para lá? É isso que eu ia falar, né? Para mostrar aqui. E ver se a inclinação tá boa, o brilho está ok. Tá beleza. Eu vou até só vir mais para cá para manter aqui para poder. Sim. Deixa eu tirar o fone, trazer o microfone para perto, por óbvio, né? Aqui tá bom? Tá bom o áudio? Beleza. Tá aqui, ó. Isso aqui, nossa gente, Yazaki, professora querida, como Ana Maria, como tantas. Aqui de novo outra foto de orientação profissional. Aqui com, nossa, gente. Tabaque, professor Tabaque, com que eu discutia no terceiro ano, que eu brigava com o Tabaque. Pô, é muito legal, depois que passa as coisas ficam melhor. O Dinei Jesus Tabaque, cara. Não, às vezes eu falava umas coisas absurdas, eu rodava as classes, mas falava, não podemos crucificar o nosso professor Jesus, mas também o professor Jesus precisa honrar mais o nome. Quebrava uns paus. Mas cá entre nós, às vezes como líder dos terceiros anos, eu passava em todas as classes. E eu passava na classe do segundo ano, que não tinha nada a ver com isso, mas era só para ver a minha Silvana, que estava na classe dela. Gente, que demais, cara. Essa letra, inclusive, é minha. Aqui, ó. Que escrevendo aqui no Jornal de Orientação. Gente, que sensacional. Eu não tenho, nunca vi e não tenho nenhuma dessas fotos. Ah, que bom. Gente, legal. Mesmo. Agora tem. E aqui, olha, todos esses anos que eu vim e que para mim eram maravilhosos, eu estava falando até, o último sábado de agosto, eu fazia uma questão e eu chegava tipo meia hora antes e ficava feliz que era um dos últimos a chegar para o almoço e sempre falava, cara, eu estou almoçando aqui no ginásio do Galileu. Cara, estou almoçando no ginásio do Dante Alighieri. Cara, era para um ex-aluno estar junto, era fantástico. Teve vários alunos muito legais aqui. O Chikungunya foi um cara que viu, eu não conhecia aqui, mas sim, ele estava aqui, o Chikungunya, o Chico Pedrotti, um grande narrador hoje, do Desimpedidos. O Felipe Andreoli, o pai era meu amigo, trabalhou e colega da Band, o pai trabalhou com meu pai e minha mãe na Bandeirantes também, o Luiz Andreoli, mas o Felipe eu conheci de 16 anos, 15 aninhos aqui no Dante. Pedro Campos também, que hoje é um brilhante apresentador da Rádio Bandeirantes, eu conheci também com o pai dele aqui. Se eu não me engano, essa aqui é até minha prima, a Graziela, filha do Eric, essa aqui de costas. Essa foto, nossa. Ah, vocês podem perguntar, e esse cabelo aqui? Esse cabelo aqui, deixa eu ver se tem um ano aqui. 96. Aqui já tinha passado por umas 4 ou 5 implantes capilares, que depois caíram. Aí depois de 99 eu uso como é que chama? Prótese capilar. Cara, isso não é um presentinho, isso é um presentaço. E uma pena, até a gente estava conversando, né, Zé? Pô, você tem fotos da época do Dante? Eu não tenho nenhuma foto, porque era uma outra época. Sim. Vocês podem fazer a conta. A primeira que você mostrou com seu pai, acho que a gente não é verdade, por legal, favor. Né? Que é uma coisa que meu pai melhor fazia. Aliás, nessa época, ele era no Brasil o palestrante mais caro. Entre os anos 80 e 90, ele foi o palestrante mais caro do Brasil. Então, ele é um palestrante e tal. Mas, evidentemente, aqui, e não só aqui para o Dante, mas para colégios e faculdades ele não cobrava nada. E para o Dante, para mim, e foi uma das grandes noites essa aqui que meu pai veio, de orgulho meu. Eu falei, puxa, meu pai está dando... Sim, que legal. Tá aqui, primeiro tava o vagabundo, enfim, foi o Dante, acho que não sabia nem onde era o Dante, né? E ele falou, pô, ele está aqui, né? Professores, diretores e alunos, colegas, né? Muitos meus colegas estavam também. Essa altura você era aluno ainda? Eu era o terceiro ano colegial. Legal. Esse aqui, do terceiro ATC. E eu lembro que, como acontecia quando eu ouvi meu pai no rádio, vi meu pai na TV e em palestra, meu pai fazia, a melhor coisa que ele fazia era palestra, porque ele também tinha sido professor primário e tal, ele tinha um dom de comunicação absurdo. E eu ficava assim, embasbacado, porque ele tinha uma capacidade de falar genial. Eu seria fã do meu pai mesmo, se ele não fosse meu pai como jornalista. E ficava muito emocionado, porque era meu pai, né? Estava no colégio, falando, todo mundo vendo, gostando e respeitando, né? Como a gente viu até quando ele partiu em 2012, a comoção nacional da partida dele. Foi um negócio assim, muito forte, muito grande, muito querido e tal. E que, aliás, me deu o que eu falo que é o meu, não troféu, mas foi a coisa mais impressionante que você fez no jornalismo, e graças a Deus eu pude fazer várias.
Eu fui dar a notícia da morte do meu pai na Rádio Bandeirantes, que ele era colega nosso, e eu estava ao vivo no ar, depois de um jogo que o São Paulo foi para a final da Sul-Americana em 12. E durante 7 minutos e meio eu fiquei lendo um texto que eu tinha escrito até aquela tarde, porque era irreversível o caso de saúde do meu pai, era questão de horas, ele morreu, e eu dei a notícia para todo mundo que meu pai tinha morrido. Eu não tive coragem de falar para meus filhos Luca e Gabriel que o avô deles tinha morrido, eles souberam pela Rádio Bandeirantes, com o pai dele dando a notícia ao vivo. E a coisa maluca, eu só percebi 2 dias depois, quando me ligaram da RAI, da Itália, para falar como é que era a emoção de um jornalista dar notícia da morte do próprio pai, num veículo, inclusive, que ambos trabalhavam, né? E aí que eu percebi o tamanho disso. Mas era o tamanho da admiração profissional e, repito, tudo que eu sou hoje profissionalmente, evidente que eu devo ao Lourenço Castanho, onde eu estudei até o 4º ano do primário. Inclusive, um dos donos do Lourenço Castanho... O filho das donas é o Ricardo Aidar, que é meu parceiro de documentários da produtora Canal Azul. E devo, claro, onde eu cresci, estudei mais, que é o Dante Alighieri. O Dante, a minha vida, me deu o meu amor e me deu a minha vida profissional também. Sim. Então, assim, não é dívida, mas a gratidão que eu tenho pelo Dante Alighieri, pela minha mulher, pela minha formação, pelos meus amigos, colegas, amigos e alguns irmãos, de novo... essa fichinha aqui que custa 100 cruzeiros, que eu não tenho a menor ideia, de novo, é apenas um exemplo daquilo que não tem preço, só valor. Né? Estudantes da ciência, valor. Maravilha. Muito bom. Pô, mas gente, isso aqui é a melhor coisa. Presentinho não, esse é o presente. Que bom que você gostou, Mauro. Não tem como não gostar, cara. E ainda mais, de novo, Dante me deu tudo, né? E isso aqui também. E é legal que eu tinha passado várias horas aqui com outras pessoas para convencer algumas a fazer jornalismo ou abrir os olhos e falar, faça outra coisa. Tem mais surpresa. Tem mais surpresa? Antes de encerrar. Olha lá. Gente, poxa, que legal. É um Valorosos pioneiros. Pô, sensacional. Primeiro mano. lindo. E olha, quero dar os parabéns ao Dante também, eu acompanho pelo Instagram, mesmo não estando fisicamente aqui nos últimos tempos, mas o trabalho de vocês é maravilhoso. Olha que sensacional. Moraes da Divina Comédia são os do Dante aqui. Isso. Puta, e olha, gente... Inclusive foram feitos por um ex-aluno, que é o Cláudio Canato. Sim, que pode, eu não sabia que era... Gente, e ó, visitem o Dante. Você que está pensando em botar filho no Dante, neto no Dante, estudou no Dante, tem que ver, porque o colégio está mais bonito do que era, se é que é possível. Gente, que legal, gente. Puxa, muito obrigado. Muito obrigado de coração mesmo. Muito legal. Pô, e é isso aqui. Orgulho dantiano. E eu quero dizer que nossa, esses adesivos aqui eu vou botar, inclusive onde eu faço as minhas lives para o Estadão, para o SBT, TNT, Jovem Pan, adesivos do Dante. E quero falar uma coisa também que eu brinco e brigo até com gente da direção e tal. Até eu faço algumas coisas com o Círculo, que é do Messina, que é da família dos Messina, da história bárbara aqui no Dante. Sim. Que é exatamente sobre o termo, né? Eu adoro chamar de dantesco mesmo, que nem o inferno, né? Dantino, eu sei que tem a discussão, agora Dantino tá valendo, cara, mas é o seguinte, você não sabe se é dantesco, se é Dantino, o que você sabe é que você é do Dante. E repito, a gente não estuda o Dante, a gente vive o Dante. E agora eu vivo melhor ainda, depois de passar esta manhã maravilhosa, apesar da derrota pro Corinthians. A Silvana vai ganhar um kit também, tá? Não, maravilhoso. Afinal, ela é ex-aluna. Não, ex-aluna. E, de novo, graças ao Dante, eu conheci o amor da minha vida. Sim. Só isso, só a Silvana já bastaria. E tem tudo mais o pacote nesta bolsa de estudos maravilhosa. Show. Então, pessoal, infelizmente a gente está chegando no finalzinho do programa. Né? Não é pela minha vontade, eu não estou acelerando aqui, hein, Maurão? É que o Mauro daqui a pouquinho tem que estar na rádio, né? Tá na Jovem Pan. Não que eu queira, meu dever de ofício, tantas vezes prazer de ofício, mas falar do Corinthians campeão sobre o Palmeiras é só dever de ofício. E queremos agradecer então ao jornalista, comentarista esportivo e ex-aluno do Dante, ilustre Mauro Betting, que nos deu a honra da sua presença na nossa estreia aqui do Dante no YouTube. Mais ainda, cara. Pô. E o Mauro, por favor, você fique à vontade, se quiser dar mais alguma consideração final, deixar mais algum recadinho aí para a comunidade dantiana. Do Dante aqui, só para rapidinho, eu já mostrei algumas coisas aqui, mas tem essa aqui a prova de história, tem aqui as jornadas de orientação profissional, o livro maravilhoso que eu ganhei, a revista dos 95 anos que eu tive a honra de escrever um que eu já falei. Essa aqui, preciso mostrar um pouquinho, né? Boa. Essa aqui é a camisa do terceiro ATC, que era a minha turma de 84, tá aqui o nome de, acho que todos, não estão todos. E eu falei, cara, minha memória é muito boa, mas assim, eu consigo enumerar de 1 a 42 todos os meus colegas de Dante da minha última turma, que é a turma inesquecível, que a gente só se conheceu quase todos naquele ano e a gente está exatamente há 41 anos ainda juntos. Né? Tem uma prova aqui de nota 10 de... deve ter sido... era de história que eu ia bem.
Aqui 9,5. Eu só guardei as boas, né? Justo. E aí, lembrar do querido professor Marcos Marcilac, que é a pior nota que eu tive no Dante. Terceiro ATC, desenho, acho que chamava desenho artístico, alguma coisa assim, mas era uma prova de geometria e tal. E o que aconteceu? Não façam isso. Eu já usava óculos, e na minha frente tinha o querido amigo, até hoje, grande cozinheiro, que é o Julinho, e eu tinha esquecido os óculos, né? E eu usava lente também, mas estava sem jeito. E o que eu fazia? Eu tentava colar. Não faço isso. Né? Então eu me ajeitava assim. Só que o míope, o que ele faz? Ele exprime o zoinho, né? Aí, parece o Mr. Bean colando, né? Foi um episódio maravilhoso. Aí o Marcos, que era um grande amigo meu, grande fã do meu pai, falou: Mauro, mas nem colar com categoria, você sabe. Faz o quê? Vai atrás do Percy. Aí eu fui atrás do Percy, que tinha 4 metros de altura e tal, e não conseguia ver mais nada. Eu já não estava chegando. Bom, era para ter tirado 0, a pior nota minha no Dante. A nota que eu tive, meio de cortesia. E ele falou: meio de cortesia para o amigo. Cara, eu tive que me recuperar e tal. E que me faz lembrar rapidinho de outra história. Eu havia desenvolvido um método de passar cola, não façam isso, que era, tinha aquelas borrachas, eu anotava o gabarito na prova, né? Assim, então, por exemplo, tinha uma prova de... Acho que essa aqui talvez seja. Mas enfim, isso aqui, né? Aqui, ó. Eu fazia isso. Na hora de passar para o gabarito, me ajudava a passar. Eu botava o número e então, questão 1C. Aí, de lá, 2E. Só que eu comecei a fazer isso gigante, para as pessoas atrás verem, né? Então o pessoal olhava e tal. Aí eu fui proibido, uma professora chamada Método Mauro. Eu fui proibido a fazer isso. Não, você pode fazer isso que te ajuda a passar para o gabarito, só que pequenininho, tá? Não faz desse jeito. Não, tudo bem, aí ok, fiz. Só que teve uma prova de OSPB no terceiro ano que eu fiz tal, e aí eu lembrei da borracha, que um amigo meu estava colando, a professora passou ele para frente, que eu ainda usava esse método de escrever grande e tal. Aí ele falou: cara, não sabia nada, não sabe mesmo, né? Aí o que eu fiz? Ele me jogou uma borracha, que tinha umas borrachas de Itu, chamavam grandes e tal. Aí eu escrevi o gabarito nela e tal. Aí peguei, dei um jeito, o professor não estava olhando, mandei para ele e tal. Aí ele fez, botou, beleza. Só que daí depois ele fez tal, e aí ele entregou a prova. Eu demorei mais um pouco, eu gosto de revisar tal, até hoje. Aí eu falei: 19 não é essa aqui, eu troquei de C para D. Pronto, provas diferentes. Aí na hora que a professora foi dar as provas corrigidas, eu tirei 9,5. Falei: puta, a que eu corrigi, eu errei. E o cara tirou 10. Ou seja, ele colou. E a professora falou: nossa, Altite, parabéns, você estudou muito. Você, Sérgio Altite, estudou muito. Não, eu tinha passado a cola e depois eu corrigi e fiz a bobagem. Mas enfim, são histórias queridas. Aí, falando de querida aqui, essa é uma das fotos aqui do Dante, da Silvana, amor da minha vida, Silvana Ramenzoni Sefrin, e desde 2013, Silvana Ramenzoni Sefrin Betting, das irmãs Sefrin, da Renata, da Adriana, dela e do Gui também, que depois veio, mas as irmãs eram mais famosas pela beleza, e até hoje eu não entendo o que ela viu em mim. Mas graças a Deus eu vi tudo dela. Beijo pro amor da minha vida que o Dante me deu. Valeu, Mauro. Agradecemos demais aqui a sua presença. Quer passar o seu @ no Instagram também? Então, eu acho que é Mauro Betting Oficial, né? Assim, aí o Facebook também é. O X é Mauro Betting, cidadão de bem, sem viés ideológico, alguma coisa assim. Meu Twitter é um fake oficial. Era fake, virou oficial e tal. Mas Mauro Betting Oficial é a maneira mais fácil de me achar no Instagram. E no jornalismo é TNT, SBT, Jovem Pan, agora Estadão, com textos impressos aos domingos, texto a semana inteira no portal, vários vídeos também nas redes sociais, no portal do Estadão. Tem textos também na nossa palestra. Em breve vai ter minha pizzaria. Podem ir na Retrogol Arena do Itaim, que é a minha loja. Fala que me viu aqui no podcast. Divina Conversa vai ter 10% numa loja de camisas retrô, né? Que mais? O eFootball não tem um cupom, vocês comprem e joguem, pelo amor de Deus, o eFootball 2026 comigo, com o Milton Leite. Se vocês quiserem casar, também é só me procurar, fala com o Rodrigo Carlotti, meu agente. Eu estou fazendo esse ano, acho que tem uns 4 casamentos para celebrar, que é uma das coisas mais legais que a vida me deu. A princípio eram fãs, depois colegas, alguns amigos e tal. Aí num casamento, 4 casais diferentes viram: pô, legal esse cara, me convidaram, eu comecei a divulgar e agora estou até segurando, porque muita gente quer que eu faça a celebração de casamento. Isso é uma emoção. Um novo talento que você descobriu. Exatamente, você poder apresentar uma história de amor é linda, como por exemplo apresentar a minha história da Silvana, a minha história no Dante desde 78. E eu só queria lembrar também rapidinho, foi nesse prédio aqui, aliás, nesse prédio não, mais para cima, aqui no Galileu, a primeira vez que eu pisei no Dante foi em novembro de 77. Meu Corinthians tinha acabado de sair da fila de 22 anos, né? Um mês antes, quando eu fiz a prova de admissão
Pro Dante, né? Vindo do Lourenço Castanho, eu tinha que fazer a prova, passei, por isso que eu estou no Dante, né? Mas foi inesquecível, porque o Lourenço é uma escola grande hoje, mas era menor, era uma unidade só, e era menor, né? Evidente. Aí chega no Dante com esse tamanho, um quarteirão, eu tinha 10 anos, eu falei, nossa senhora, Timida, né? Dá uma intimidade, tinha acabado de fazer 11, dá uma intimidada, mas assim, mas ao mesmo tempo eu falei, à tarde, né? Eu sempre estudei de manhã, mas era a turma da tarde, da quarta série, eu falei, nossa, é aqui que eu venho, quero vir, para mim foi um dos maiores passos da minha vida. E eu lembro que eu fiz a prova, eu fui bem, só que eu fiz a prova inteira a lápis e fui o primeiro a entregar. Porque a professora falou, quem disse que era para fazer a lápis? Era para fazer a caneta. Eu tive que refazer a prova inteira, super envergonhado, mas ao mesmo tempo eu vou entrar, e entrei, e só de novo falando pra caramba, mas enfim, só lembrar, o dia que eu me senti mais orgulhoso de mim mesmo e pela oportunidade que o Dante me deu, foi no segundo ano, quando jogando futebol para a vara de goleiro, eu quebrei o escafoide, que é esse dedo aqui, fiquei 45 dias engessado até aqui, né? E eu sou destro. Eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda. Então eu fazia a prova com a mão esquerda. E agradecer aos professores que tinham um pouco mais de paciência. Eu sou desajeitado, horrível para escrever. Minha caligrafia sempre foi feia. E eu nunca vou esquecer que no segundo ano eu tirei 10 em todo ano de matemática. E essa prova eu, todo carranchado, tirei 10. E com a mão esquerda? Que eu não achei, com a mão esquerda. Eu aprendi, o Dante me fez obrigar a escrever com a mão esquerda. E para mim, o meu grande orgulho é aprender um cara que escreve mal com a direita, escreve mal com a esquerda, mas o Dante me aceitava, os professores, que a letra era um garrancho total. Eu sempre esqueço de falar, mas eu queria deixar todos os professores que tiveram que aguentar a minha letra sempre horrorosa e com a mão esquerda ainda pior, tiveram a paciência de me dar 10 escrevendo com a mão esquerda. Hoje você escreve com a mão direita? Hoje eu escrevo, tudo o que eu escrevo hoje, documentário, roteiro e livro, eu escrevo no celular. Ainda bem que eles inventaram isso, porque, aliás, eu dito, por exemplo, vindo para cá, eu escrevi 2 textos que estão agora no portal do Estadão sobre a final, um sobre o Yuri Alberto e outro sobre o Rafael Veiga. Eu escrevi no trânsito, ditando, vindo para cá e ditando para um aplicativo, passa e eu pedi só, dá uma revisão de português, eu dei uma olhada por cima que estava ok, trânsito desgraçado de São Paulo, então eu escrevo, não digitando, mas por ditado no carro. E escrevo também no celular. O livro do Zico inteiro eu escrevi no celular. Outros desses 12 livros eu estou escrevendo no celular. Uau. Ainda bem, porque eu não entendo mais a minha letra. Não sei como é que entendiam nessa época também. Aqui até não está tão feia. Maravilha. Mais uma vez agradecemos demais aqui a presença do ilustre querido Mauro Betting. Vamos chegando então ao final desse episódio do Divina Conversa, o podcast do Colégio Dante Alighieri. Agradecemos aos nossos ouvintes por compartilhar esse tempo com a gente. Esperamos que tenham apreciado o bate-papo, com certeza apreciaram, que foi muito divertido. Por favor, olha, não deixem de enviar o seu comentário, a sua opinião ou até a sua sugestão de pauta nas nossas redes. E nosso Instagram, @Colégio Dante, e o YouTube, por favor, sigam, compartilhem aqui o nosso podcast, Colégio Dante Alighieri. Certo, Zé? Certo. Foi ótimo o bate-papo, espero que o pessoal de casa goste bastante. Foi uma honra ter o Mauro aqui, um ex-aluno, jornalista, referência pra gente, né, do setor de comunicação. E é isso, Mauro, obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Achei também da 24ª Jornada de Informação Profissional, que eu não tenho a menor ideia. A primeira foi 84, faço as contas. Afinal, eu fiz eletrônica, mas no fundo eu sou de humanas. E só de novo a minha calça, que eu não lembrava que tinha guardado uma calça do Dante. Você vê, a paixão faz com que você guarde uma calça de sarja do Dante. Valorosos pioneiros, foi um privilégio. É isso aí. Então é isso, pessoal. Por favor, não deixem aí de compartilhar, né? De compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares, para toda a comunidade dantiana. E até o nosso próximo Divina Conversa. Arrivederci, Mauro. Arrivederci, grazie tanto.